Meus caros irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra o Domingo de Ramos, e esta celebração marca o início da Semana Santa, essa semana especial na qual nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante notar que este domingo, que é um domingo marcado por festa, que é um domingo marcado com hosana ao filho de Davi, nós recordamos justamente este episódio em que Jesus, que vai para Jerusalém para lhe dar a vida por nós, ao chegar em Jerusalém é aclamado como rei. Então esse domingo marcado por esta festa, por este momento em que Jesus é aclamado como rei pelos seus conterrâneos ali, pelos seus discípulos, pelos seus amigos, pelos seus conhecidos, pelo povo de Jerusalém. Um domingo marcado então por este episódio que na verdade nós consideramos como real, legítimo, digno, porque Jesus de fato é rei, Jesus de fato precisa ser aclamado, Jesus de fato precisa ser reconhecido e colocado no lugar de rei, porque ele é o verdadeiro rei. É interessante a gente notar que ao mesmo tempo também nós lemos o Evangelho da paixão de Jesus. Então, ao mesmo tempo que nós lembramos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, lembramos também da sua dolorosa morte, da sua dolorosa crucifixão, de tudo aquilo que ele sofreu antes da cruz também, a sua angústia, as traições, as humilhações. Como é que nós podemos conciliar estes dois evangelhos? Como é que nós podemos conciliar o hosana com o crucifica-o? Porque é assim, iniciamos a missa com o hosana e terminamos com o crucifica-o. É esse o sentimento, é esta sensação que nós temos ao nos deparar com a liturgia de hoje. Bom, não são coisas que se contrapõem, mas na verdade se complementam e nos mostra, de fato, o mistério que nós estamos celebrando hoje. O grande mistério de Jesus entre nós e de Jesus para nós. Então, as narrativas da paixão, na verdade, constituem o núcleo do Evangelho. São as primeiras narrativas, as primeiras coisas que foram escritas pelos autores sagrados. Até alguns consideram que tudo aquilo que vem antes das narrativas da paixão, dos 4 evangelhos, constitui apenas um preâmbulo, constitui apenas uma introdução do evangelho, porque o núcleo e o que importa mesmo é justamente este momento, esta realidade que nós acabamos de proclamar. Jesus que se entrega por nós, Jesus que de fato é o rei dos judeus, que é o rei esperado por todo o povo justo de Israel e que vem não para sentar em um trono real como nós conhecemos, como nós assim vemos neste mundo, mas que vem para sentar no trono da cruz e de lá reinar sobre todo o ser humano. Lá no trono da cruz reinar sobre nós. De fato, o que acontece com Jesus é o ritual de uma coroação de um rei. Tudo o que acontece com ele, a coroa de espinhos, o manto real, o caminho percorrido, é o ritual de uma coroação. É o ritual de uma coroação de um rei. E, no entanto, nós sabemos que foi um ritual humilhante, um ritual doloroso, mas, de fato, ele foi coroado rei. Ele foi, de fato, coroado rei. Rei sobre aqueles que são justos, rei sobre aqueles que esperam de Deus, esperam em Deus, rei sobre todos aqueles que têm a expectativa no reino dos céus. Então, o momento de hoje, embora pareça ser paradoxal
ou até contraditório, né, desse hosana e desse crucifica-o, na verdade constitui uma coisa só, uma realidade só. O nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, o Rei do universo, morreu por nós, se entregou por nós, deu a sua vida, e é assim que ele reina, a partir não de um autoritarismo, não de um poderio militar, bélico, mas a partir da sua entrega, da sua doação total, da sua obediência até o fim, do seu amor que não mede consequências por cada ser humano, por cada irmão e irmã. E a pergunta que surge diante deste evangelho, que é um evangelho doloroso também de ler, não só porque é comprido demais, né, e que a gente fica aí em pé 20 minutos escutando, mas porque traz, né, diante de nós estas cenas fortes do sofrimento de Jesus, da entrega de Jesus, com todos assim, com tantos requintes de crueldade, né? Não bastava matar Jesus, eles precisavam também humilhá-lo. Não bastava simplesmente executar Jesus, como executaram os outros ladrões, era preciso também zombar dele. Então são tantos detalhes que aqui incrementam este cenário tétrico, né, que é difícil da gente ler, é difícil da gente imaginar, dói dentro de nós ver tudo isso. E a pergunta que fica que é a pergunta que muitos historiadores fazem, muitos teólogos fazem e que todos nós fazemos: de quem é a culpa? Quem é o culpado por Jesus ter morrido na cruz? Será que ele morreu por ser um agitador social? Bom, Pilatos encontrou esta justificativa. Em outros evangelhos, os sumos sacerdotes dizem: olha, se você não condenar esse que está se dizendo filho de Deus, você é contra César, porque ele diz que é rei, e nós só temos um rei, é César. Veja a hipocrisia dos sumos sacerdotes, né? Detestavam César. Na verdade, pediram para soltar Barrabás porque ele era mais útil à causa deles. Porque Barrabás era, sim, um agitador, estilo um guerrilheiro, né? Alguém assim que serviria à causa, né, do sumo sacerdote de se desvincularem, se libertarem, né, da dominação romana. Então soltem Barrabás, porque Barrabás, não só porque ele não é simplesmente um assassino, um ladrão, né, alguém perigoso, ele é uma pessoa que pode nos ajudar em nossa causa de nos libertar de César. E aqui diante de Pilatos, olha, se você não crucificar, se você não executar, você não é amigo de César. Então, eles colocam medo em Pilatos, usando de hipocrisia. E nós sabemos então que Pilatos usou esse argumento para matar Jesus. É um agitador social. Então, morreu, né, por um problema político, por uma causa política, do ponto de vista de Pilatos. Mas também nós sabemos que o motivo dele ser levado a Pilatos foi um motivo religioso. Ele se fazia filho de Deus. Ele dizia que ele era filho de Deus. Nós ouvimos o sumo sacerdote rasgar as vestes quando Jesus diz: olha, você vai ver, vocês verão um dia eu diante ou do lado do meu Pai, descer sobre as nuvens com glória, etc. Ele rasga as vestes e diz: é um blasfemo. Não precisamos de testemunha, está aqui, ó. Ele está falando que é filho de Deus, vamos matá-lo. Nós precisamos executá-lo. A morte era, né, o castigo pela blasfêmia. Então, do ponto de vista dos judeus, Jesus foi morto porque ele se fazia como Deus ou filho de Deus, portanto era um blasfemo. Do ponto de vista de Pôncio Pilatos, foi morto assim por um motivo político. Mas quando a gente lê esse evangelho, parece que só esses dois motivos, assim como eu disse, são muito poucos, porque a gente vê tanta coisa aqui no meio. A gente vê Judas, que é discípulo, que é apóstolo de Cristo,
que andou com Jesus, que viu grandes coisas, traindo Jesus por algumas moedas. Nós vemos Pedro, que é considerado pedra pelo próprio Jesus. Olha, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Elogiado por Jesus muitas vezes. Pedro, que é constituído como pedra da igreja, como chefe da igreja, que tem primazia sobre os irmãos, apacenta as minhas ovelhas, Jesus vai dizer para ele em outro momento, quando já ressuscitado. Então Pedro, este homem de confiança, que viu a transfiguração, que esteve com Jesus também naquele momento angustiante, no Horto das Oliveiras, ele vai e nega Jesus. E Jesus diz para Pedro: você está aí se gabando, né, que você é muito forte, que você não vai me abandonar. Hoje mesmo você vai me trair, você vai me negar 3 vezes. Então Pedro, Judas, os soldados, que além de colocar uma coroa de espinhos, ainda batem com a vara na cabeça de Jesus para aqueles espinhos entrarem na carne, caçoam dele, humilham, cospem nele, e tantas outras coisas, tantos elementos aqui, faz a gente se perguntar: será que ele foi morto só por causa que se dizia filho de Deus? Ou só porque era um possível agitador político? Não. Existe um outro culpado, e que de repente responda, né, ou sintetize toda esta causa da morte de Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados. E aqui está a síntese no motivo da morte de Cristo. Ele morreu porque muitas vezes o homem é como Pilatos, que lava as mãos. Ele morreu porque muitas vezes o negam, como Pedro negou. Ele morreu porque muitos de nós, muitas vezes somos como Judas, que vendemos Jesus por causa de outros bens, por causa de outros interesses, negamos a Jesus, vendemos Jesus, entregamos Jesus, ficamos sem Ele, viramos as costas, humilhamos também. Ele morreu por causa do pecado. Foi por causa do pecado que os sumos sacerdotes, com inveja, o entregaram à morte. Foi por causa do pecado que Pilatos covardemente não enfrentou a situação, mesmo sabendo que Jesus era inocente, e o entregou, buscando uma justificativa política que não existia. Foi por causa do pecado que Pedro, naquele momento, fraquejou e negou Jesus. Foi por causa do pecado que Judas vendeu Jesus por algumas moedas. A causa da morte de Jesus não é simplesmente os judeus, não é simplesmente os romanos. A causa da morte de Jesus está em cada pecador. E, portanto, nós vimos aqui no Evangelho que Jesus é colocado no túmulo e a pedra é rolada. Portanto, meus irmãos, diante do fim deste Evangelho que nós acabamos de ler, se abre, a realidade da nossa vida, de Jesus que continua sendo rejeitado, de Jesus que continua, de certo modo, no túmulo, esperando que cada um de nós se redima e possa participar com Ele da verdadeira ressurreição. Não que Ele não tenha ressuscitado, mas é um modo de dizer, de certo modo, a paixão de Cristo continua, enquanto há um pecador que rejeita Jesus, enquanto há um pecador que nega Jesus, que vende Jesus, que caçoa das coisas de Deus, que crucifica, que crava os cravos nas suas mãos, nos seus pés, que coloca a lança no seu lado e abre o seu lado. A paixão de Cristo continua,
enquanto nós somos pecadores, porque a causa da paixão de Jesus foram os nossos pecados, não só dos nossos antepassados, mas os nossos, porque se ele não morreu por causa do meu pecado, ele também, a sua ressurreição, a sua salvação não vai me alcançar. Se ele não morreu pelo meu pecado hoje, meu pecado atual, também a sua salvação, a salvação que ele ofereceu com esta morte e com esta ressurreição, jamais vai me alcançar. Então o processo de Calvário de Jesus continua de dois modos. Primeiro, como eu acabei de dizer, em cada pecador que se abandona ao pecado e, portanto, continua negando, humilhando, caçoando, crucificando o nosso Senhor. Mas também este Calvário, este processo de paixão de Jesus continua em cada irmão e irmã que sofre por amor ao reino dos céus. E são muitos. Dentre nós, quando nós somos fiéis a Deus e vivemos o nosso sofrimento, o nosso Calvário com este sentido salvífico, o Calvário continua em nossa vida. Quando nós conseguimos abraçar a cruz e unir os nossos sofrimentos aos de Cristo. Quanto muitos irmãos, simplesmente por serem cristãos, perdem a vida pelo mundo afora, como já muitos perderam, humilhados, maltratados, dolorosamente morreram, às vezes não uma dor física, mas até uma dor moral, injustiçados, morreram por causa de Jesus Cristo. O processo do Calvário continua. E a pergunta é, de qual lado nós queremos estar? Queremos estar do lado daqueles que sofrem com Cristo ou do lado daqueles que fazem Cristo constantemente, fazem Cristo sofrer? Do lado daqueles que aumentam os sofrimentos de Jesus com os próprios pecados, deliberadamente crava os cravos e a lança em seu corpo, já ferido e machucado. De qual lado nós estamos? Qual será a nossa atitude? De Pedro, o negador, de Judas, o traidor, dos soldados que caçoam de Jesus? Podemos escolher o lado de Maria Santíssima, de João, o discípulo amado que estava aos pés da cruz de Jesus, e devemos escolher este lado, o lado daquelas santas e piedosas mulheres que acompanharam o Calvário com dor, mas também com esperança, perseverança, do lado daqueles que carregam a cruz de Cristo também como Cirineu, ajuda Jesus a suportar a cruz, o sofrimento, do lado daquele que enxuga, ou daquela que enxuga o rosto de Jesus ensanguentado, Verônica, de qual lado nós estamos? Mais uma vez eu pergunto, do lado daqueles que aumentam ainda mais deliberadamente o sofrimento de Jesus, que ainda querem vê-lo sofrer mais e mais, ou do lado daqueles que consolam Jesus, também unindo os próprios sofrimentos, o próprio Calvário ao Calvário de nosso Senhor. Portanto, esta narrativa não termina e não terminará. A pedra rolada, que um dia, é claro, foi rolada pelos anjos, pela ressurreição de Jesus, de certo modo ainda está lá. Nós precisamos tirar esta pedra e ressuscitar para uma vida nova. Ressuscitar. Misteriosamente, portanto, meus irmãos, a nossa vida é um Calvário, a nossa vida é uma Semana Santa. Nossa vida é esta Semana Santa de cruz, de sepultura, de morte, e será de ressurreição, se nós estivermos do lado correto. Como disse Jesus, vigiando e orando, porque a carne é fraca, e nós sabemos quanto é a nossa própria vida,
nós experimentamos a fraqueza da nossa carne. A carne é fraca. Mas se o Espírito estiver fundado, ancorado na vida em Deus, nós sairemos vencedores. Peçamos ao Senhor Jesus, o nosso Rei, o qual nós aclamamos com Hosana, Hosana nas alturas, que nos ajude a entender esta dinâmica de cruz e vida, de morte e vida, que Ele viveu misteriosamente na Semana Santa, que nós queremos viver na nossa vida, transformando também a nossa vida em uma vida santa. Creio em Deus Pai,